Ele a fez inclinar e segurar a bandeja com as taças como se fosse um objeto qualquer. Havia risos, arrogância e a luz excessiva do lustre que transformava tudo em vidro. Ele, Vitor, observava cada movimento com a certeza de quem acredita ter o poder de decidir até a posição das mãos de outra pessoa. A amante, de vestido caro e sorriso ensaiado, estendeu a taça. Patricia passou por ela em silêncio. Sophie, a filha encolha, que é atrás de uma coluna, com os olhos grandes demais para a situação. Alguém no canto da sala aplaudiu, como se aquilo fosse uma cena de teatro. Para Patricia era uma sentença. Serve a minha Helena. Patricia menos ordenou Vitor, como se pedisse um favor trivial. O tom tinha a frieza de quem confunde humilhação com espetáculo. E nem pense em olhar para mim. Você é só lixo. A palavra caiu como um copo quebrado. Não havia necessidade de gritos. A sala inteira entendeu sem que mais nada fosse dito. O som dos saltos nas tábuas do piso, os cliques das bijuterias. O leve tilintar das taças, todo o ambiente se fechou sobre ela. Patricia sentiu o gosto metálico da vergonha, e por um segundo viu a menina que foi, a menininha curvada diante de um mundo que ensinou a sorrir mesmo quando a alma tremia. Mas havia outra coisa ali, muda e fria, enroscada sob a pele, uma conta, um contrato, uma cláusula. Patricia levou a bandeja até a mesa sem pressa, acostumada a operar sob pressão, acostumada a transformar humilhação em cálculo. O brilho do mármore refletia o rosto dela como se fosse um mapa. Dentro do bolso do vestido, um papel dobrado vibrava com o calor do corpo, o selo dourado do acordo PER, que Vitor achava que controlava tudo. Ele acreditava estar no controle. Ele não sabia menos, ainda menos, quem realmente estava por trás daquela casa. Quando a festa terminou, quando as luzes foram diminuindo e os convidados partiram, Vitor passou por ela como se o mundo fosse o corredor da própria vontade. Patricia deixou a bandeja na pia da cozinha, lavou as taças com precisão quase cirúrgica, depois foi ao quarto da filha. Sophie dormia com a boneca de pano encolhida no braço, a respiração leve. Patricia sentou na beira da cama. E por trás das pálpebras veio a leitura que tinha feito meses antes menos a cláusula escondida. A letra miúda que transformava um divórcio em um jogo acionário. Naquele instante, entre o sono da menina e a humilhação que ainda ecoava nos móveis, prometeu para si mesma, não perderia Sophie. Não por palavras vazias, nem por medo, nem por orgulho ferido. Havia maneiras de usar a lei. Havia maneiras de virar o jogo. Havia, sobretudo, maneiras de não permitir que uma criança crescesse acreditando que o lugar da mãe era ajoelhada diante do desprezo alheio. Se você quer ver o que aconteceu depois dessa humilhação e como Patricia virou o jogo, fica comigo até o final. Na manhã seguinte, o escritório parecia menor do que era. O vidro da sala de reunião refletia uma cidade que ela dominava com planilhas e decisões. Mas ali, naquele dia, tudo parecia reduzido a poucas palavras: cláusula, prazo, audiência. A Maca, a advogada, abriu a pasta com a calma de quem já vira muitos desfechos se inclinarem tanto para o drama quanto para a estratégia. Ela explicou a situação sem teatralidade, com a precisão de quem sabe onde toca o instrumento antes de fazê-lo vibrar. A cláusula é real, disse a Maca baixinho, deslizando o contrato sobre a mesa. Prevê transferência parcial do controle acionário em caso de determinação judicial que comprove menor capacidade de administração. Vitor procura um pretexto. Quer alegar que sua estando solteira, é um risco para o fluxo de negócios. Ele pretende acelerar isso com um pedido de execução emergencial. Patricia mordeu o lábio. Entendia cada palavra como um engenheiro que observa a fenda numa ponte. O risco está ali, minúsculo e letal. Quanto tempo temos? Perguntou ela. Depende da documentação que ele apresente. A Maca respirou. Se ele conseguir uma liminar, podemos ter uma ordem de afastamento em 30 a 45 dias.
mas há como contestar. E há maneiras de demonstrar que a retirada da guarda executiva causaria dano irreparável, principalmente para Sophie. A menção da filha era uma corda que puxou algo dentro de Patricia. Não queria drama, queria método. Não queria brilhantismo midiático, queria uma solução concreta, juridicamente plausível. Mas o relógio parecia cronometrar não os batimentos do coração, e sim os passos do adversário. Ele usaria a criança como argumento moral? Patricia quis saber. Ele tentará, a Maca respondeu. Vai argumentar que a instabilidade emocional e o aval de outras partes seriam prova de risco. A nossa melhor defesa é criar um fato consumado que mostre estabilidade, um novo arranjo familiar, provas de convivência, testemunhos. E, se formos práticos, disse a Maca com uma leve hesitação, um casamento impede que ele use estado civil como argumento imediato. Patricia fechou os olhos por um segundo. O som ao redor parecia distante, como se as paredes da sala fossem de chumbo. Casamento. A palavra soava tão simples quanto um artifício, e tão complexa quanto uma breloge de afetos. Ela não queria que isso se tornasse um engano sórdido. Não queria transformar uma criança em isca. Precisava de alguém que aceitasse o papel por inteiro, não apenas a parte legal, mas o cuidado. Foi então que o nome de Daniel apareceu, não como memória ocasional, mas como um sinal. Lembrava-se dele como se tivesse visto uma pequena chama em meio a uma tempestade, um homem de mãos grossas. Pé no chão, silêncio nas palavras, que um dia lhe devolveu algo que não sabia ter perdido, dignidade alheia. Ele consertou o sapato de Sophie numa ocasião trivial, conversou com ela sobre estrelas e códigos. E falou uma vez com um tom que não pedia nada em troca. Patricia havia guardado o rosto dele no bolso onde algumas pessoas guardam fé. Encontrá-lo significava descer da torre de vidro para uma rua que cheirava a verniz e a metal. Significava atravessar um mundo que Vitor não pisava sem um terno. A oficina de Daniel ficava num térreo que cheirava a cola e café. Uma porta enferrujada, uma placa que indicava concertos, programação, sapatos, e dentro, o som do martelo ritmando vida. Daniel estava curvado sobre um par de botas gastas, quando a campainha tocou. Levantou o olhar devagar, e na face dele havia uma distância que não era hostilidade, apenas proteção. Ele riu com a surpresa que se tem ao encontrar um livro querido numa prateleira de usados. Não esperava ser procurado. Patricia menos disse ele simplesmente. Ela lhe explicou o motivo em termos práticos, sem grande teatralidade. Contou sobre a cláusula, sobre o prazo, sobre a necessidade de criar um laço que fosse além das letras miúdas. Não disse casamento de fachada. Disse que precisava de alguém para ser marido e pai por motivos legais, e que não queria que fosse falsidade. Pediu que ele aceitasse um contrato temporal, remunerado, com direitos claros, e a oportunidade de construir algo real, caso quisesse. Daniel ouviu e por fim sorriu num modo que não era apenas recusa. Havia um peso no rosto dele que vinha de outra história, e a hesitação tinha raiz em promessas quebradas. Quanto você está oferecendo? Perguntou ele, sem interesse no número exato, mas querendo sentir a honestidade do gesto. O suficiente para que você não precise se preocupar com nada do que já o enfraqueceu, respondeu Patricia. Vou pagar por sua participação. Não quero que você seja manipulado ou usado. Quero alguém que cuide de Sophie se for preciso. Alguém que, se escolher, fique. Daniel ficou em silêncio por um longo tempo. Então pegou um pedaço de tecido e começou a limpar o sapato com gestos que pareciam contar a sua história. Quando falou novamente, sua voz tinha algo de definitivo. Eu não quero dinheiro por ser um escudo, disse ele. Se vou entrar na vida de uma menina, quero entrar de verdade. Não posso fingir sabedoria com uma criança que precisa de pai. Se isso é só um contrato,
Recuso. Se é uma chance de ser alguém para ela e para mim, então conversamos. Patricia sentiu uma ponta de surpresa. Havia em Daniel um padrão de honestidade que arrancava dela o compromisso mais difícil, comprometer-se a não mentir sobre os motivos. Era um preço alto, pequeno e determinante. Ela não esperava encontrar coragem num lugar tão simples. Mas talvez tivesse sido exatamente isso menos a luz que queima sem ostentar. Eu não quero que finja menos, disse ela. Mas não quero que se afaste por medo de se machucar. Se aceitar, não será só para me proteger. Eu peço que seja paz se sentir que pode. Eu peço verdade. Daniel olhou para Sophie. Ele a conhecia de encontros rápidos, de concertos de brinquedos e de uma conversa sobre constelações numa manhã de domingo, e então assentiu. Não por presença do dinheiro, mas pela possibilidade de um lar onde o silêncio não fosse humilhação. O acordo que fizeram foi simples. Primeiro, uma conversa com a criança menos transparente, sem mentiras sobre casamento ou segredos. Depois, um período de convivência pública que pudesse ser demonstrado em juízo, fotos, visitas, constância. E, finalmente, o registro civil, rápido, limpo, sem festa, apenas uma assinatura que mudaria o jogo legal. Daniel exigiu uma condição a mais. Queria tempo para aprender o que fosse necessário para ser reconhecido por Sophie como alguém digno desse papel. Patricia concordou. Pagaria, sim, mas mais que isso, ofereceria a estrutura para que ele se tornasse. A primeira noite após o acordo foi estranha. Daniel dormiu no sofá do escritório enquanto Sophie veio até a sala, enrolou seu cobertor e perguntou com a naturalidade de quem aceita possibilidades. Você vai consertar meu sapato amanhã? Ela perguntou, apontando para a boneca com sola rasgada. Amanhã e sempre, respondeu Daniel, e havia na promessa um tom que soou como compromisso. Nos dias seguintes, o processo foi tecido com pequenas cenas que contrapunham mundos. Patricia acompanhava Daniel às compras de roupa menos, ela escolhia ternos discretos. Sem ostentação, ele preferia camisas que respirassem. Ele a observava enquanto ela dava ordens no trabalho com a destreza de quem equilibra 1000 peças. Havia embates. Ele não entendia a pressa que ela levava para defender números. Ela não entendia a lentidão que ele dava às coisas simples. Entre ambos, Sophie era ponte e fio. Havia ainda a preparação legal. A Maca organizava provas de convivência, registros, imagens, contratos de matrícula da escola em nome dos dois. A estratégia era clara. Transformar uma ficção necessária em um fato suficiente para bloquear a manobra de Vitor, mas não haveria manipulação em excesso. Havia necessidade de verdade. Enquanto isso, Vitor não dormia alheio. Ele passou a tomar atitudes visíveis, encontros com conselheiros, telefonemas com advogados, notas enviadas a jornais de economia. Na cabeça dele, a humilhação pública era apenas uma peça menos humilhar a Exmoor serviria para desacreditá-la, para diminuir a confiança dos parceiros. Ele calculava o efeito colateral, um retrato de fragilidade, um jogo de espelhos. Não suspeitava, porém, que a mulher diante de quem fizera cair a bandeja tinha mãos firmes o suficiente para rearranjar o tabuleiro. Houve um momento, numa tarde chuvosa, em que Patricia entrou no arquivo particular da Casa Menos um cofre pequeno. Esquecido por todos onde guardava títulos e provas que nunca precisara usar. Abriu a pasta e deixou os olhos passearem pelo selo de uma escritura, o nome dela, como proprietária. Em silêncio. Pascal, o nome de uma empresa em que ela havia investido, indicava a verdade que ninguém imaginava, a mansão. A penthouse nas alturas, os tetos com moldura menos, tudo era dela em termos legais e efetivos. Vitor acreditara durante anos que detinha o poder simbólico. Ele não sabia que a estrutura jurídica, cuidadosamente armada, era dela desde antes do casamento.
Era uma ironia tão doce que Patricia sorriu, breve e discreta, e colocou a pasta de volta no cofre. Ainda não era hora de revelar. Havia movimentos a fazer, e o elemento surpresa poderia ser letal na etapa certa. Daniel, entretanto, não se movia em tabuleiros de poder. Ele se movia no detalhe, a costura que reforça, a sola que não rasga, a fala que acalma uma criança. Sophie se aproximava dele com a facilidade de quem escolhe companhia por afinidade. Numa noite, enquanto Patricia preparava notas para uma defesa a ser apresentada no tribunal, ouviu a filha pedir que Daniel lhe ensinasse a confeccionar um pequeno robô com peças de metal velho. O homem aceitou com paciência, guiando a menina pelas instruções como um mestre de ofício. A cena era silenciosa e poderosa. Entre fios, cola e fita isolante, algo novo se costurava. A Maca alertou sobre a pressa que vinha de Vitor. Ele protocolara um pedido de medida cautelar e a data da audiência foi marcada com brevidade. Agora, o que parecia um plano com margem transcê em corrida. Patricia calculou com a frieza de quem conhece probabilidades. Precisaria de prova de convivência convincente. Testemunhas e desgastes de narrativa do oponente. Precisaria também que Daniel estivesse pronto a falar da própria vontade e não como uma marionete contratual. No outro lado da cidade, Vitor montava sua narrativa com a segurança de quem pensa em imagem. No entardecer, durante uma reunião com investidores, pediu que reiterassem sua confiança numa liderança que acreditava estar fragilizada. Não suspeitava que, ao apressar as peças no tabuleiro, aumentava a chance de se expor. O que ele não conseguia ver era a costura fina que estava sendo fechada na oficina onde um sapateiro aprendia a usar gravatas e uma menina montava robôs com aqueles dedos fortes. Pouco antes de irem ao cartório, houve um jantar simples na cozinha da mansão. Nenhuma ostentação massa, vinho barato, risos contidos. Daniel contou um pouco de si sem querer parecer um herói. Falou de pessoa que perdeu, de promessas que foram além do que podia conter. Patricia respondeu com a verdade, que não queria explorar ninguém, que não desejava farsa. Entre as palavras, Sophie observava como se fosse a arquiteta de uma família que ainda se formava. Você está com medo? Daniel perguntou a Patricia, em tom que soava mais preocupado do que retórico. Ela respondeu com a serenidade de quem reconfigura dores em planos. Tenho medo de perder o que importa, não por mim, por Sophie. Mas sei o que devo fazer. O cartório seria o próximo passo. Havia uma cerimônia civil rápida, 2 assinaturas e o ato que tornaria a configuração familiar um documento reconhecível. Havia, ao mesmo tempo, a certeza desconfortável de que nada disso devia ser apenas aparência. Patricia sabia disso e, por isso, havia investido em honestidade. Daniel aceitou a responsabilidade, por ela e pela menina menos, e Sophie acreditou, porque crianças entendem a verdade quando ela se coloca simples. Na manhã que iriam ao cartório, a Maca trouxe a notícia que fez o ar da sala ficar tão pesado quanto chumbo. Vitor havia protocolado, além da medida cautelar, um pedido de inspeção societária que poderia antecipar a execução dos poderes previstos na cláusula. Era uma escalada. Uma carta, um carimbo, uma assinatura que desafiava o calendário que Patricia e Daniel haviam ensaiado. Ao olhar para Sophie, Patricia viu um reflexo do que precisava ser protegido. A menina brincava com pedaços de metal que Daniel havia transformado em um micro-brinquedo. Os olhos dela eram um mapa daquilo que valia qualquer luta. Ela apertou a mão de Daniel, sem dramaticidade, como se dissesse, seja o que for, vem comigo. A partida rumo ao cartório fomos então em corrida contra um relógio legal. Enquanto entravam no carro, Patricia sentiu o peso da decisão. Não era só o contrato. Era a escolha de expor a si mesma, de trazer à luz um arranjo que poderia ser questionado. Mas havia também um fio de esperança, talvez,
na arena pública do tribunal. A verdade do cuidado tivesse mais força do que qualquer manchete. No vidro do carro, a cidade passava rápido, como uma fita que guarda rostos e fachadas. A oficina de Daniel, o prédio que servia de fachada para a trajetória de Vitor, o prédio da empresa onde Patricia assinou cheques há anos, tudo em movimento. A mão de Patricia tocou o papel no bolso do casaco, o selo dourado que lembrava o cofre. Não era o momento de revelar tudo. Poderia ser uma arma que se usaria depois, quando o oponente acreditasse que já conhecia o final. Ao estacionar em frente ao cartório, o celular de Amaca vibrava de novo. Uma mensagem curta entrou com pedido de liminar, audiência em 15 dias. Documento protocolado, a simples linha eletrônica parecia mais ameaçadora que qualquer voz alta. Patricia inspirou. O jogo mudava, e a necessidade de transformar um contrato prático em fato humano, provas de afeto, testemunhos verossímeis, tornava-se urgente. Eles atravessaram a porta giratória do cartório e, do outro lado do vidro, um homem com gravata passeou os olhos pela fila. Não havia câmeras, nem palcos. Apenas a formalidade que, ali, transformava vidas com canetas normais. Patricia assinou documentos com a mesma dedicação que aplicava a uma fusão complexa, sem ansiedades, com precisão. Daniel, ao lado, teve um momento de hesitação antes de colocar o nome no papel. Sophie segurou a sua mão e deu um sorriso pequeno, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Quando o oficial do cartório anunciou que o casamento civil estava registrado, nenhum aplauso. Apenas a assinatura oficial de uma nova composição familiar. Era o começo de algo que precisava resistir a provas maiores. No outro lado da cidade, Vitor recebeu a notícia de que seu pedido de liminar havia sido aceito em parte menos a decisão liminar seria avaliada. Mas ele ganhara o direito de requerer medidas cautelares imediatas. A janela se estreitava. Patricia saiu do cartório com um documento novo na mão e a sensação de que haveria mais batalhas pela frente. Daniel caminhava ao lado, menos curvado, os ombros um pouco mais abertos. Sophie corria à frente, descalça, com uma risada que parecia desafiar qualquer tentativa de estragar aquilo. Havia, no peito de Patricia, o peso e a leveza de quem vira a frase se transformar em ato. Ao chegar em casa, encontrou um envelope sobre a mesa. O lacre tinha o brasão do escritório de Vitor. Um bilhete curto, seco, amanhã, audiência preliminar menos 9 horas. Prepare-se, por baixo. Uma fotocópia do processo que ele movia, argumentos, testemunhos e, com destaque, um trecho que buscava demonstrar simulação na união. Vitor tentava desmontar a legitimidade daquele matrimônio rapidamente, com documentos que procuravam exposição, e as pedaladas jurídicas se aceleravam. Patricia leu em silêncio. O nome de Vitor brilhava nos títulos, como sempre fizera em meios que gostavam de narrativas prontas. Ela sabia que ali, agora, não se trataria apenas de provas e argumentos, trataria-se de exposição, da tentativa de transformar a narrativa pública em arma. Mas havia também algo que Vitor ainda não sabia menos e que talvez não devesse saber tão cedo, quem realmente detinha o controle do que chamavam de mansão. Ela guardou o envelope, aproximou-se de Sophie, deitou no sofá com a menina e, por um momento, deixou-se ser apenas mãe. A guerra jurídica aconteceria na manhã seguinte, em gabinetes e nas páginas brancas dos processos. Mas à noite, entre cobertores e pequenas histórias sobre robôs que falavam com estrelas. Algo mais fundamental se recompunha, a ideia de que família é escolha, não produção de espetáculo. Daniel, observando de longe, sorriu sem querer. Era o sorriso de quem começava a entender que um contrato havia virado promessa. E quando Patricia, sozinha no escritório mais tarde, abriu a gaveta onde guardava as chaves e os papéis. Deixou o olhar pousar no documento que muitos supunham ser insignificante, a escritura que a colocava.
legalmente, como dona daquela casa. Vitor fizera o papel de senhor do lugar por vaidade, por costume, por ignorância. Ele não sabia que a verdadeira proprietária estava sentada em sua sala, planejando proteção. A noite terminou com um sentimento ambíguo, uma espécie de vitória contida e a consciência de que o tabuleiro estava longe de ser vencido. Havia uma audiência pela manhã, testemunhos a organizar, e o inimigo, como sempre, não descansava. Patricia apagou a luz, mas não o plano que ardia no escuro. A guerra vinha com documentos e rostos, com mentiras e testemunhos sinceros. E, mesmo assim, havia uma certeza pequena. Visível como um fio de luz nas frestas, a dignidade pode ser restaurada quando alguém decide defendê-la com inteligência. Não com ódio. No centro de tudo, a menina dormia, e ao lado, no braço do sofá, o sapato que Daniel consertara estava seco e pronto, uma pequena prova de cuidado que, numa sala cheia de advogados, valia mais que muitos argumentos técnicos. A alvorada anunciaria a audiência, e com ela, o primeiro confronto público. Patricia sabia que precisava transformar a intimidade em prova, o afeto em documento convincente. E que, talvez, a melhor arma não fosse a riqueza, mas a verdade bem construída. Quando a madrugada já os quase sumindo, um telefonema cortou o silêncio. A maca informava que um novo documento havia chegado. Protocolado por um terceiro amando de Vitor, uma testemunha que alegava irregularidades no casamento. Era hora de se preparar para atacar a narrativa adversária com mais do que provas de afeto. Seria preciso desmontar perfis, refutar intenções, e mostrar que aquilo que se formava em volta de Sophie era real. Patricia soltou um suspiro profundo, levantou-se e caminhou até a janela. A cidade já respirava, e lá embaixo, as luzes começavam a apagar-se à medida que o dia nascia. Havia medo, claro. Havia também uma força que vinha do controle sobre os próprios atos. Ela apertou o documento da escritura no bolso, não para ostentar, mas como lembrança de que algumas verdades devem ser reveladas no momento exato. E que, quando o viver pede coragem, a estratégia e a dignidade andam lado a lado. A audiência da manhã prometia ser só o primeiro ato. Daniel e ela, agora oficialmente casados, entrariam num espaço onde a veracidade do cuidado seria testada. Vitor vinha com toda a sua fúria de homem que confunde riqueza com direito. Patricia vinha com a frieza dos que planejam o inevitável, proteger a filha, preservar a empresa e, se possível, recuperar algo que fora pisoteado naquela noite de festa. Quando o relógio na mesa marcou as 5:30, Patricia segurou a caneca de café que esfriava e pensou numa palavra curta: verdade. Não era vingança. Não buscava reduzir Vitor ao nada. Buscava a justiça para Sophie e, na medida do possível, um lugar onde a própria mulher pudesse caminhar ereta, sem ter que carregar o peso do rótulo que lhe puseram. Naquele momento, com a cidade despertando e a chuva dissipando-se das ruas, havia, entre as peças do jogo, o soprar delicado de uma possibilidade, talvez, no embate que vinha, a prova mais poderosa não fosse o contrato, a escritura ou a assinatura no cartório, mas sim o som de uma criança rindo enquanto alguém lhe conserta o sapato. E quem olhasse com olhos capazes de enxergar além do espetáculo veria ali muito mais que um casamento de fachada. Veria o início de uma família escolhida. A audiência da manhã parecia um animal preso na garganta de Patricia, contida, pronta a rosnar em qualquer instante. O salão do fórum chassé de murmúrios, de cadeiras que rangiam, de estampas de gravatas que buscavam marcar lugar. O juiz era um homem de olhar seco, conhecido por não se deixar levar por retóricas. No banco dos réus estava Vitor, impecável na sua fúria, contida menos rodeado de advogados que tratavam o processo como se fosse xadrez. Em sua mesa, pastas com recortes e notas. Do outro lado, a maca ajeitou os papéis com a calma de quem transpira estratégia e não espetáculo.
Daniel estava ao lado de Patricia, vestido de maneira simples, mas com uma postura que começava a perder a rigidez da incerteza. O preâmbulo foi rápido, liminar versus contestação, pedidos de prova. E a pauta que inquietava a todos menos a alegação de simulação matrimonial. Vitor dizia que o casamento era artifício para impedir a execução da cláusula que lhe permitiria retomar a governança. A defesa precisava provar duas coisas ao mesmo tempo: que ali havia laços reais e que qualquer tentativa de retirar Patricia de posições executivas causaria dano irreparável à companhia menos e, mais frágil e precioso que tudo, a Sophie. A maca abriu com imagens, não com insultos. Apresentou fotos de convivência, Daniel lendo para Sophie na varanda. Daniel e Patricia assinando matrícula escolar juntos. Recibos de compras feitas com regularidade em nome dos dois, mensagens trocadas que, ainda que formais, mostravam preocupação mútua. Não bastava provar legalidade, era preciso mostrar um cotidiano. As imagens, exibidas com discrição, falavam no lugar de apelos veementes. Vitor ripostava com um advogado de fala cortante, que recitava uma narrativa confortável para ele, maneira de burlar cláusula. Empenho para manter poder, evidências de encenação. Trouxe à audiência a figura de um investigador particular, que relatou fotografias supostamente plantadas e a presença de profissionais contratados para forjar cenas. A plateia ouviu, e a própria Sophie, que assistia tudo de mãos entrelaçadas às de Daniel, não parecia entender as palavras. Mas sentia a tensão como se fosse um animal. A maca pediu então que o juiz permitisse ouvir Sara, uma antiga tutora escolar da criança, e dois vizinhos que habituavam ver a menina na casa com Daniel. Quando subiram as testemunhas, falaram com simplicidade, a criança vinha aqui, havia interação, nem sempre foi assim tão espetacular, era natural. Nada de grande espetáculo. Apenas 30 segundos de veracidade que pesariam como pedras numa balança. O momento em que o tribunal prendeu o fôlego, porém, foi quando a juíza, depois de consultar códigos e decidir sobre a admissão do depoimento da criança, autorizou Sophie a falar, sob condições cuidadosas. O juiz ordenou que as perguntas fossem breves, a linguagem ajustada, sem sugestões. O salão pareceu encolher, ninguém queria transformar uma menina de 7 anos em matéria de tribunal. Sophie subiu num banquinho. Ajeitou a boneca e olhou para Daniel com a naturalidade de quem chama pelos que lhe fazem bem. Suas respostas foram curtas, lúcidas, e punham fim a teorias com a força tranquila de quem viveu. O Daniel me ajuda a acordar. Ele me leva para a escola quando a mamãe tem reunião. Ele conserta meus brinquedos. Eu gosto dele. Não era um testemunho técnico. Era uma imagem que desmontava papéis. Não se prova paternidade só com planilhas. Prova-se com atos repetidos. O juiz anotou, consistente, sem emoção espalhafatosa. A verdade vinha na simplicidade de uma rotina. Quando foi a vez de Daniel falar, houve uma tensão diferente. Não pela defesa menos, ele não era advogado menos, mas pelo peso de dizer em voz alta aquilo que já mostrava no gesto. Falou sem floreios. Contou sobre o dia em que conhecera Sophie. Sobre um par de sapatos consertado com cuidado. Sobre como havia aprendido a organizar a vida ao redor de uma menina que, sem saber, havia lhe ensinado a ter paciência. Não quis compor herói. Preferiu a honestidade do ofício. Eu não vim aqui para ser escudo. Sua voz, limpa, encontrou um caminho no recinto. Vim porque, quando a Sophie precisa, eu apareço. E se aparecer é ser pai, então eu quero ser pai. Houve um sussurro quase inaudível entre a plateia. A estratégia de Vitor, desmontar o caráter do novo marido como falso. Batia num homem que aceitava responsabilidade simples, sem alardes. A defesa talhou com precisão atos como alimentar.
levar em consultório, brincar, pagar aulas, tudo providências que fazem pais mais do que alianças registradas. Vitor, no contra-ataque, trouxe o investigador e um suposto amigo de Daniel, um homem que alegou que o sapateiro tinha passado por um momento de oportunidade. Intimações, boatos, referências vagas. A Maca tratou aquilo como sombra e luz, deixou que a produção adversária falasse, e depois pediu à juíza que ponderasse o contexto. Havia sempre o risco de manchar uma imagem com suposições. Mas a sala tinha começado a preferir o gesto honesto à montagem. O ponto de virada aconteceu quando a Maca, sem alardes, pediu autorização para juntar documentos adicionais à escritura da casa. Registros bancários que mostravam que os rendimentos da propriedade menos aluguéis, dividendos, estavam formalmente sob o nome de Patricia e não nas contas de Vitor. Por um instante, a sala sorriu com aquela ironia fina. Não se tratava de um discurso de vingança. Era a exposição de uma suposição errada. Vitor sempre teve o ego de dono, mas a diferença entre costume e direito legal. A Maca apresentou então a escritura menos lacre e tudo, e explicou, com uma frase técnica que nenhum jornalista transformaria em manchete, mas que no tribunal caía como martelo. A titularidade da propriedade era de Patricia. E os mecanismos societários que Vitor queria utilizar para retomar o controle exigiam provas muito mais substanciais do que ataques baseados em estado civil. Havia, no arcabouço do contrato pré-nupcial, cláusulas que dependiam de laudos e perícias, medidas de força que não se ativavam por mera alegação emocional. Vitor ficou imóvel por um segundo. O advogado dele tentou transformar aquilo em detalhe burocrático. Mas a sensação que corria na sala era outra. Aquele homem que havia feito a mulher servir a amante, chamando-a de lixo, havia confundido imagem com substância. Alguém podia se vestir de senhorio, mas a lei requeria documentos, cadeias de custódia, provas. A Maca explorou o erro sem celebração. Mostrou que a riqueza de Vitor Bezin muito mais em circulação de prestígio que em alicerces legais inatacáveis. Ainda assim, a defesa de Vitor não desistia. Trouxe à tona imagens de consultores insinuando que a estratégia poderia ser simulação. Uma série de textos interpretados de forma conveniente para provar intenção. A Maca desmontou cada um deles com calma, contexto, horários, quem pagou por quê. Fez a coisa mais difícil numa audiência pública. Revelou que Vitor havia usado profissionais para colher material. E que o timing acelerado demonstrava desespero, não prova de simulação. A sua exposição foi cirúrgica. A intenção de Vitor, mostrou ela, era arrancar o controle por meios de imagem, não por evidências incontestáveis. Ao longo da manhã, cada documento entregue tinha o poder de uma vela sendo acesa no escuro. Não era glamour, era trabalho. A juíza fazia perguntas pontuais, demonstrando compreensão de que a decisão transcendia um mero litígio patrimonial. Tratava-se de proteger uma criança. E ao mesmo tempo de manter integridade no mundo dos negócios. Ao decidir sobre medidas cautelares que alterem a governança de uma empresa, disse ela em voz baixa, é necessário que haja prova de risco efetivo à empresa. Estado civil sozinho não é prova. No ápice do embate, Vitor decidiu se levantar. Seus olhos buscavam Patricia, talvez em busca daquela submissão que, naquela noite com a bandeja, ele acreditara ter consolidado. Falou com a calma que só o orgulhoso domina. Acusou a ex de fraquejar a obviedade do contrato, de usar a criança como escudo, e tentou transformar Daniel em peça de tabuleiro que poderia ser retirada a qualquer momento. Foi um momento em que a vaidade tentou compensar a ausência de fato. Patricia, até então, mantivera silêncio. Não porque não houvesse palavras para devolver, mas porque a Maca havia sido clara. A melhor defesa era demonstrar, não teatralizar. Quando o juiz perguntou se ela desejava se manifestar,
Ela falou com a frieza das que decidem pela filha, não pelo ego. Senhor juiz Menos começou, com a voz firme, porém contida. Naquela noite eu servi uma taça por uma razão que não era humilhação. Eu sabia que aquilo poderia ser usado contra mim. Meu erro foi ter permitido que uma pessoa transformasse a dor da humilhação em espetáculo. Mas o que eu quero aqui é simples: proteção. Não peço que o Senhor me devolva sermões, nem vaidade. Peço que preserve um ambiente onde minha filha cresça segura. Não aceite que a incerteza emocional dela seja moeda de troca para um jogo que começou antes de nós. Ela não alardeara a escritura, nem viera com raiva. Houve um silêncio pesado. As palavras foram sutis, mas atingiram o centro do caso: infância. O juiz, que ouviu muitas disputas, respondeu com uma pergunta que, para alguns, era óbvia. Para outros, era uma faca. Senhora, em que medida este casamento contribui para a proteção da criança neste momento? Patrícia olhou para Daniel. Ele sorriu de um modo que não precisava de interpretação. E respondeu com o que já fora demonstrado em atos: ele cuida dela. Ele me ajuda a manter a casa. Isso, acredito, é a medida. O resultado dessa audiência foi uma decisão cautelar, liminar parcial, com a manutenção de Patrícia na posição executiva até que perícias mais profundas pudessem ser feitas, mas com a exigência de provas adicionais no prazo. Em termos práticos, aquilo deu a Patrícia fôlego e tempo. Vitor saiu do salão com a face dura, não derrotado, mas incomodado. A batalha continuaria, mas o primeiro ponto fora conquistado. Na semana que se seguiu, o ritmo deu lugar a um campo de provas: perícia contábil, avaliação de governança, entrevistas com funcionários, mais fotos de convivência. Vitor intensificou seus contatos com a imprensa, na esperança de desgastar o moral da oposição. Patrícia, por sua vez, adotou uma estratégia que alguém poderia ver como brilhante por frieza. Em vez de expor a escritura e o trunfo legal que detinha, usou os documentos para blindar a empresa nos bastidores. Reorganizou o comitê executivo com nomes técnicos e estreitou acordos que tornavam difícil a tomada por movimento de vaidade. Não era vingança menos, era arquitetura, construir barreiras institucionais que protegessem Sophie de ventos de ocasião. No escritório, a Maca clarificou os passos. Vamos produzir coesão documental, contratos, comprovantes de convivência continuada, testemunhos profissionais. Vamos mostrar que há um risco real. Sim, o risco emocional de tirar a menina de um lar que a protege. E, paralelamente, blindar a governança. Assim o fizeram. Patrícia assinou resoluções técnicas, participou de reuniões com empregados, demonstrou controle e presença. Não mais a mulher que havia passado pela humilhação, mas a chefe que sabia usar as peças certas. Enquanto a justiça requeria documentos, a vida exigia tempo e afeto. As pequenas rotinas que já os uniam ganharam profundidade. Daniel começou a criar um espaço na oficina para receber crianças, concertos que viraram oficinas de aprendizagem. Aparas de couro que serviam para colar pequenas memórias manuais. Ele dava aulas de fazer com as mãos, ensinando valores práticos. E a oficina tornou uma ponte entre o mundo de quem vive de etiqueta e o mundo de quem vive de trabalho. Sophie era presença constante, levava seus projetos de robótica, convidava vizinhos, traçava caminhos entre fios e cola. Aos poucos, a figura de Daniel deixava de ser apenas protetora legal e começava a ser um lar. O processo seguia em ritmo firme. Em uma audiência decisiva, a Maca e Vitor trouxeram suas cartas. O perito contábil apresentou seu laudo. Não havia sinais de que a governança estava em risco iminente a ponto de justificar a retirada autoritária de uma gestora eleita e competente. Havia necessidade de reorganização. Talvez havia prova de que a criança seria prejudicada.
Impossível afirmar sem contexto. O tribunal, ponderando o interesse da menor, inclinou-se ao cuidado. Não era a vitória completa, mas era o reconhecimento de que meras campanhas de imagem não se comparam à prova cotidiana de cuidado. No banco da sala de audiência, a imprensa começou a perceber o caráter humano daquela história. A manchete tentou, por um breve instante, ressuscitar o escândalo, ceia servida em festa. Mas a narrativa que emergia, com mais força, era outra: homem humilde que entra na vida de uma criança. Advogada que constrói provas. Mãe que transforma a humilhação em proteção. A plateia, acostumada a dramas curtos, viu-se desenrolar um enredo que não se desfazia com manchetes. Vitor reagiu como quem não aceita perder a narrativa. Tentou expor que a compra de fotografias e a contratação de serviços para comprovar convivência haviam sido pagos pela defesa, como se isso desmontasse a seriedade dos atos. A Maca respondeu com honestidade: sim, contratamos peritos e registros profissionais para que situações não pudessem ser interpretadas ao sabor de convicções. Mas é diferente pagar por uma foto artística e não pagar pela presença. As provas que importam são atos contínuos. A discursiva era simples, mas eficaz. Quando o veredito final se aproximou, todas as pequenas cenas acumuladas ao longo de meses entraram em campo: as fotos, as testemunhas, os recados das professoras, o registro de Daniel em consultas médicas, a matrícula no clube, pequenos detalhes que, unidos, pesaram. A juíza, ao proferir a sentença, foi metódica, não proclamou moral. Fez constar fatos. Decidiu por manter Patricia na posição executiva sob condicionantes, perícia de governança e implementação de um conselho consultivo que incluiria um representante independente. Reconheceu a validade do matrimônio e, mais importante para o caso da criança, determinou que as medidas que pudessem alterar o ambiente de Sophie deveriam observar o padrão do melhor interesse da menor, com avaliações psicológicas e pareceres técnicos. Para Patricia, foi um alívio que não cabia em comemorações grandiosas. Era a preservação do que importava. Para Daniel, foi a consolidação de um compromisso assumido com dignidade. Para Vitor, foi a confirmação de que sua vaidade não seria, nessa vez, tomada por caminhos fáceis. A cena da família Componze veio não com desfile, mas com um café da manhã comum. Nas mesas, pão queimado e manteiga, restos imperfeitos que curiosamente traziam aconchego. Sophie ria de algo simples, e a risada soou como fecho de capítulo. Daniel observava a menina com olhos que não precisavam de palavras. Patricia, sorrindo pela primeira vez sem a construção de uma máscara, sentiu que a humilhação daquela noite havia sido deslocada para outro lugar. Havia se convertido em impulso para uma arquitetura de proteção. Na sequência de semanas, a vida pública foi se habituando à nova composição. Patricia assumiu publicamente a presidência operacional com mais prudência, não para exibir poder, mas para mostrar que liderança e amor não se excluem. Reestruturou processos internos, abriu canais de participação para funcionários e, aos poucos, a empresa que Vitor imaginara controlar por decreto ganhou uma governança menos suscetível a caprichos. O trunfo legal da escritura foi usado com moderação. Reestruturou contratos. Reforçou cláusulas que garantiam continuidade operacional e protegeu patrimônios que sustentavam a criança. Vitor, por sua vez, tentou reagir em diversas frentes, acionou conselhos, convocou assembleias, buscou influências em jornais. Algumas das suas tentativas surtiram efeito em rádios e colunas. Mas a verdade administrativa e a rotina dos funcionários foram, por fim, mais eficientes do que qualquer articulação. O que ele conquistou foi uma parte do público que adorava narrativas de queda. Mas a integridade demonstrada por Patricia e Daniel, nas pequenas ações, foi mais durável. Com o tempo,
O que começara como arranjo contratual foi se transformando. Não houve um salto cinematográfico. Não foi um amor ardente em festa menos, mas se deu em peças diárias. Uma xícara de chá passada com cuidado quando a noite estoura em reuniões. Uma corrida para buscar a Sophie quando a escola liga. Um concerto de brinquedo que vira tarde de invenções. Daniel mostrou que lugar de homem é fazer. Patricia mostrou que lugar de mulher é decidir. Ambos aprenderam a não confundir segurança com submissão. Houve um episódio simples que, para os que testemunharam, selou a transformação, a inauguração de um pequeno espaço na oficina de Daniel para crianças de bairros vizinhos. Patricia apareceu sem alarde, levando materiais, incentivando o projeto. Sentou-se num banquinho e ajudou uma menina a montar uma peça de madeira. Naquele gesto, não havia cálculo jurídico. Havia construção. Sophie observou, orgulhosa, como quem apresenta um segredo bem guardado. O desfecho legal consolidou a posição de Patricia, sem humilhar Vitor com morte social. Ele continuou a existir no mundo público com seu orgulho intacto. Uma caricatura daquele que pensou que podia comandar tudo. Mas a vida de Patricia e Sophie ganhou silêncio e espaço para crescer. Daniel, embora mantivesse sua oficina, começou a participar de projetos sociais, ensinando ofícios e lógica básica de programação a crianças. E as portas que antes pareciam distantes foram abrindo com respeito. Meses depois, houve uma audiência administrativa que finalizou a reorganização societária. O conselho passou a contar com nomes técnicos, pessoas que não se deixavam impressionar por história e só por fatos. Vitor tentou, em última instância, provocar dissensões, mas o tecido que Patricia aprumou era agora firme. A Vitória menos, se assim queriam chamá-la, menos foi mais institucional do que pessoal, garantia-se que Sophie teria estabilidade. O que havia, entretanto, mudado mesmo no íntimo de Patricia não era legal, mas afetivo. Ao invés de sentir-se uma fortaleza erguida somente por documentos, ela começou a experimentar a leveza de um lar em que não precisava provar dignidade a cada passo. A oficina de Daniel se transformou em extensão daquele lar. Às vezes ele trazia as crianças da vizinhança para concertos. Outras faziam um jantar simples na casa grande. Eles riam com a simplicidade das coisas consertadas, não objetos de luxo, mas memórias costuradas. O ápice sentimental não foi uma confissão dramática, mas um novo hábito. Daniel, num dia cinzento, trouxe à mesa um sapato velho que Sophie usara até rasgar. Sem cerimônia, ele pôs as mãos no couro e, com movimentos lentos, começou a costurar. Sophie observava, Patricia observava. O gesto dizia mais que obrigações legais, dizia cuidado. Patricia Pross apoiou a mão no ombro dele, e não foi um gesto calculado, foi reconhecimento. Eles aprenderam a fazer as perguntas certas. Como você está? O que você precisa? Como podemos dividir isso? Perguntas que, em sua simplicidade, solidificavam um novo modo de amar. Sem pressa de nomear, sem necessidade de rótulos dramáticos. O que os unia era um acordo mais profundo do que qualquer contrato, a escolha diária de proteger e ser presente. Houve pequenos momentos de ternura que encerraram feridas antigas. Patricia visitou a antiga mansão, já reorganizada, e caminhou pelos corredores como dona verdadeira, não por posse, mas por responsabilidade. Lembrou-se daquela noite em que fora chamada de lixo e sorriu sem rancor, não por ter esquecido, mas por ter transformado a dor em arquitetura. Reparou nas janelas abertas, nas cortinas que se movimentavam com a brisa, e pensou nas promessas que fazia à filha, que ela jamais cresceria acreditando que dignidade é um traje que se tira diante de quem manda. Vitor, por sua vez, torna-se figura menor no livro que escreviam. Não foi destituído com violência. Perdeu pelo desgaste de suas manobras e por ter subestimado o que ele chamava de serva,
a força estratégica de uma mulher que nunca fora indefesa. A humilhação que ele protagonizou Veruzê contra a vaidade dele e não contra a mulher. Isso, para Patricia, valia mais que vingança. Um dia, numa festa simples para celebrar o aniversário de Sophie, Patrícia pegou a bandeja, não para servir a ninguém em humilhação, mas para trazer copos para a mesa, um gesto de anfitriã. Havia sorrisos, a oficina enfeitada com luzes simples, crianças correndo. Vitor não estava presente. Havia, sim, a presença de pessoas que escolheram estar ali por afeto, por respeito, por laços novos. Patricia, ao olhar para Daniel, não viu um contrato. Viu um homem que aceitara tornar-se um lar. A história fez-se com um gesto de ternura, Sophie, num fim de tarde. Com uma caixa de ferramentas pequena ao lado, perguntou a Daniel se ele poderia lhe ensinar a fazer uma sola de sapato. Ele sorriu, pegou a pequena caixa e disse: "Vamos começar com calma. Primeiro, vamos entender do que nosso sapato precisa." Patricia observou os dois e sentiu que a casa que chamavam mansão não se media apenas por tetos altos ou cadeiras de couro. Era casa porque alguém reparava as solas, porque alguém ensinava as mãos a trabalhar, porque uma menina segura podia correr pela casa sem medo. A humilhação que outrora derrubara estava agora traduzida em uma lição. Dignidade não é algo que se tem ou não se tem. É algo que se reconstrói, dia após dia, com atos pequenos. No fim, a virada não foi um golpe espetacular. Foi um processo. O homem que a havia chamado de lixo aprendeu que palavras têm limites quando medidas pela verdade dos atos. Patricia aprendeu que o controle da própria vida pode passar por documentos, mas sobretudo pela coragem de escolher a quem confiar os cuidados. Daniel aprendeu que dignidade pode vir do ofício simples e que o amor nasce mais frequentemente de escolhas do que de destinos. Sophie cresceu entre dois que se propunham a cuidar lá e aprendeu, desde cedo, que família é esforço e colo. Se essa história lhe tocou, deixe nos comentários qual personagem mais te inspirou. Compartilhe com alguém que precisa ver que dignidade se reconstrói com coragem e cuidado.